Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Nossa, teve uma pessoa que comentou. Eu tava lendo os comentários em não sei qual podcast aí para trás, no YouTube, né? Parei para ver o YouTube, os comentários. Teve uma pessoa que falou assim: se você está vendo, né? Eu sei que você pode achar isso porque eu nunca parei para pensar, né? Que as pessoas mais falam bem do que, na verdade, eu nunca ouvi falar mal, né? Da música de fundo aqui do podcast. Sabe essa musiquinha? Essa música aí, que tá de fundo. Eu lembro quando eu fiz o primeiro podcast, o primeiro mesmo, não tem nem música de fundo, porque eu não tinha ainda nem aplicativo, né? Pra poder... os programas que fazem as inserções da música de fundo. Mas teve uma pessoa que falou que a música é irritante. Até a pessoa foi muito gentil, porque ela disse... desculpa eu não lembrar o nome do seu, tá? Eu sei que você comentou. E que bom que você está aqui com a gente, ouvir os podcasts, tá? Mas é legal, a gente sempre comenta, né, as coisas que as pessoas falam, porque a gente quer virar realmente amigos, né, de verdade. E a pessoa comentou algo como... a música de fundo é irritante, né? Mas parabéns pelo podcast, né? Agradeço muito você ter comentado. Essa opinião, assim, às vezes pode ser mesmo para algumas pessoas, é que talvez nem todo mundo comenta, né? Então pode ser, sim, que a música é irritante, chata para muita gente. Então eu abro esse momento aqui para, sei lá, vamos perguntar, né, pessoal aí no YouTube, pelo menos, como é mais o pessoal do YouTube, os firmes mesmo assim quanto a comentar, porque é difícil trazer o pessoal do Spotify, Google Podcast, Apple Podcast que ouvem por lá, vir até o YouTube e comentar, é muito difícil. Mas se você já ouve sempre pelo YouTube, fala aí pra mim. E aí, essa música de fundo aí que você tá ouvindo, que você sempre ouve, ela é chata, irritante? Será é legal a gente começar a pensar em colocar outra? Tá? Vocês que são os ouvintes principais, né? Então, se vocês acharem, se eu ver que as opiniões, maioria, né? Poxa, troca assim e tal, aí lógico, né? Vamos providenciar para fazer trazer uma outra canção de fundo, tá? Obrigado aí por você que comentou, né? Obrigado por você que comentou e comentem nesse episódio aqui sobre a música de fundo, né? Se você achou legal, vai lá no YouTube. Ah, tá legal, não, tá ruim mesmo, não devia ter nada. Teve uma vez que uma pessoa falou assim, por que podcast precisava ter música de fundo? Mas a maioria sempre falou bem da música de fundo, quando eu deixo, né? Teve um episódio que eu não lembro, que eu esqueci de colocar música de fundo. Teve muitos comentários das pessoas, cadê a musiquinha? Porque eu esqueci mesmo de passar pelo filtro do programa que coloca, né? Já fiz a postagem direto, mas beleza, vamos lá. Comentem aí, tá, o que acham disso, se a música tá legal ou não, se merece ser trocada, tá? E olha só, né? Eu ouvi o relato de uma pessoa que se batizou recente na igreja. Eu acho que ela se batizou coisa de 2-3 semanas, acho que não passa disso. E eu vi um comentário, né? Alguém postou um comentário, eu até sei a unidade que essa pessoa se batizou, né? Conheço a unidade. E acabou chegando até mim um relato dessa própria pessoa, né? Um áudio de ela falando em um grupo da unidade dela, da ala. Ela tá lá num grupo da ala, né? Do WhatsApp. E chegou até mim esse relato dessa pessoa batizada recente falando, né? Fazendo um relato mesmo ali, expressando o que ele estava sentindo, né? E o relato, né, não lembro palavra por palavra, mas era coisas assim, você imagina, um membro novo, tá? Depois a gente vai falar mais sobre isso a fundo, mas a pessoa falou assim, olha, que legal, toda vez que eu vou na igreja, ver as pessoas felizes, que bom fazer parte dessa irmandade, sei que estou no lugar certo, de pessoas que querem ser uma família para mim, me acolher, sei que posso contar sempre com vocês, líderes maravilhosos, o bispo maravilhoso, sabe? Ele foi falando, né? Esse evangelho maravilhoso, Joseph Smith, né? Que bom saber sobre ele e tal. É complicado ouvir isso, porque a gente tem várias vertentes para falar, né? A grosso modo a gente poderia falar, putz, que roubada, ele não sabe roubar. Não.
A gente pode pensar assim, mas tem uma outra maneira de se ver, né, isso. Imagina, né? É o que a gente falou aqui. Você está lá na sua casa sem conhecer nenhuma igreja assim a fundo, né? Às vezes você está precisando emocionalmente de preenchimentos, né, na sua vida, que você é preenchido por algumas coisas. Se sente alguma lacuna, vazio, né? E de repente chega lá, dois missionários ou duas missionárias da Igreja Mórmon te apresentam todo um plano ali, né? Mas um plano, né? Um plano comercial, né? Plano de vendas ali para poder apresentar o produto. Mas é lógico, né? Tudo bem sagrado, né? Tratado como sagrado e tal. Imagina, então a pessoa lá bate na sua porta, você está precisando, né? Dois missionários ou missionários e começa a apresentar esse plano para você. Olha, Deus gosta tanto de todo mundo, todos nós somos irmãos, e começa a falar a respeito do livro de Mórmon. Olha, o livro mais sagrado da Terra, deixa eu te apresentar um personagem aqui que viu Deus, Jesus Cristo. Aí mostra aquela imagem, né? Não sei se está sendo assim, estou falando igual às palestras. Aí mostra aquela imagem de Joseph Smith no bosque, sentado, nem é sentado, tô confundindo tudo. Sabia que às vezes sai da minha cabeça essas histórias, e são básicas, hein? Joseph Smith estava lá ajoelhado, tá? E aí vê Deus, Jesus Cristo e tal. Aí imagina na cabeça daquela pessoa. Aí de repente os missionários dão aquela tacada, né? Treinados para isso, tá? São treinados antes de ir para lá. No CTM é um treinamento de vendas, né? Para consultores comerciais. E de repente, né? Eles dão a tacada final. Olha, as famílias podem ser eternas. Pode ficar junto com seus filhos para sempre, não só essa vida. Você ama eles, então você pode ficar com eles. Você ama seu marido, sua esposa, sua mãe, então vocês podem ficar juntos para sempre, não só aqui. Aí pronto, né? Muitas pessoas são pegos nesse argumento, né? E aí a pessoa vai, né? Você vai chegar, você é acolhido, aí tem aquela coisa. Você tem que ter uma responsabilidade, um amigo e um chamado, sei lá como é que é. Sei lá, tem aquelas coisas lá, sei lá. Nossa, eu tô esquecendo tanta coisa da igreja. E aí colocam você como parte integrante do jogo ali, você até sente uma irmandade, né? É que as coisas começam a aparecer mesmo quando você vai se emaranhando nisso. Nem tô falando que vai ser todos. Sabia que tem gente que passa a vida toda e ainda tá tudo bem? Existe bastante assim, sabia? Pessoas que estão realmente tudo bem com eles e passam décadas na igreja e ainda permanecem bem. E às vezes até emocionalmente tem pessoas que, sei lá, são preparadas para estar ali e se preparam e emocionalmente talvez está muito bem. Mas geralmente é com o tempo que vai acontecendo, né? Com o tempo, aí às vezes você vai começando a ver os bastidores, você começa a ver coisas que não são tão explícitas quando você está entrando. Aí você começa a ver fofoca na igreja, disputa de cargos, você começa a sentir a coerção, medo, né? Aquela coisa toda. Problemas emocionais podem começar a aparecer. Então, vendo, né, ouvindo nesse relato de um membro bem novo, nossa, que legal tá aqui, irmandade, que bom. Sinto que posso contar com todos vocês sempre, estou no lugar certo, que bom aprender sobre esse Joseph Smith, que maravilhoso saber a história dele, sabe? Ver uma pessoa tão animada assim, né? Dá para sentir que algo ali foi preenchido. E se chegar algum momento em que esse preenchimento ele não sente isso como ele está sentindo agora, é aí que começa. É aí que começa uma queda, né? Às vezes uma queda livre ou não, né? Então, uma queda não tão acentuada ou não, né? Mas aí acaba aí a magia, né? É a magia, o momento que a magia vai saindo, né? E a pessoa vai caindo na real, e aí você já está emaranhado de um monte de coisa, você não vai permanecer. Mas me causou um pensamento sobre isso, né? Não sei quando que você está ouvindo esse podcast. Estou fazendo a gravação dele no comecinho de fevereiro, hein, de 2023. Hoje estamos no primeiro dia, né? Lógico que eu sempre faço a postagem quase no dia 2, né? Nesse caso de hoje, por exemplo, porque eu sempre faço à noite
ou na virada do dia, de um dia para o outro, né, na madrugada. Então imagina, em pleno 2023, com toda a tecnologia, informações, né, na palma da mão, você ainda vê uma pessoa, poxa, super feliz e animada com a igreja mórmon, por exemplo, com tudo que ela está vendo no começo, né? E pode ser sim uma queda que a pessoa leva, mas pode ser que demore muito também. Isso vai de cada caso, né? Eu também não quero chegar aqui e falar, se eu estivesse falando com essa pessoa ou havendo falar desse jeito, ouvindo, eu não sei se eu ia rebater nada, só porque é o momento. Também não é justo, né, para uma pessoa precisar de um preenchimento em sua vida e aparecer isso, e de repente você vai lá e só... Ah, não, caramba, você vai cair do cavalo. Talvez, existe N momentos, né, para poder fazer isso aí. Talvez não seria um momento, não é alguém tão recente assim que se sentiu preenchido, né? Mas é complicado, foi interessante, nos leva a pensar muita coisa. Quando muitos aqui que estão me ouvindo, quando eu entrei na igreja era legal, nunca esqueço. Tenho certeza que alguns de vocês que me ouvem aqui, que até já passaram e saíram da igreja, mas pensam assim, mas lá atrás os missionários foram legais comigo, me senti muito bem quando me levaram para conhecer a igreja, que bacana, ou as missionárias, né? Vocês podem pensar, porque geralmente no começo, nos faz pensar geralmente no começo, é dessa forma, né? Mas eu achei prudente a gente falar sobre isso, porque tudo tem um começo. E às vezes pode ser um final, né? Eu comecei lá, né, como quase um bebê, indo para a igreja. Ninguém esperava que toda a minha vida ia levar, por exemplo, a Mormon Ova hoje. Quem me conhecia, quem me conhece, na verdade, né, ou às vezes vai falar sobre isso, não acredita. Falando, cara, como é que você pode, com o histórico que você tem, ter se tornado o Mormon Ova? As pessoas se espantam. Poxa, como? Né? Então, as coisas podem mudar. A pessoa pode estar super... Quem está ouvindo os cachorrinhos de fundo? Hoje tem bastante aqui. Então, por exemplo, como essa pessoa está bem alegre, bem feliz no começo na igreja, nesse relato que eu ouvi, tudo pode mudar daqui para frente, né? Ou lá na frente, tanto faz, né? Mas é isso aí, eu achei um momento de reflexão quanto a isso. Ninguém acordou um dia, no meu caso, né? Eu não acordei um dia e falei assim, olha, passei 40 anos na igreja, mas hoje, esse dia que eu estou acordando, a partir de agora eu vou começar a falar as minhas opiniões da igreja e não vão ser opiniões muito boas. Eu não planejei essas coisas, ninguém quis isso. Esses dias eu estava falando com outro colega aí que faz esse trabalho na internet, né? Igual eu faço aqui, faz vídeos. E a gente estava conversando sobre isso. Poxa, ninguém queria chegar a 40 anos, em determinado momento, 40 anos, e falar assim, olha, agora eu vou desistir de tudo. Tudo que eu seguia lá na Corporação Mormon, a Igreja Mormon. Não é. Na verdade, seria muito interessante se tudo realmente fosse verdade. Porque foi muito tempo despendido, né? Mas é isso, é melhor a verdade do que qualquer outra coisa, não é mesmo? Mas é isso, né? Ver uma pessoa nova na igreja dando relato dela, como ela está bem, vendo tudo uma maravilha, mil maravilhas, o sorriso amarelo Mormon e tal, por ela estar vivenciando esse momento. É isso, né? Tudo que eu posso olhar ali e descrever é tipo uma frase, tudo tem um começo. Não é verdade? Tudo tem um começo. A gente só não sabe onde vai dar, né? O Forrest Gump, quem já assistiu o filme Forrest Gump com o Tom Hanks, ele falava, né? Como é que ele falava? Deixa eu lembrar. Da frase da caixa de bombom, a vida é como uma caixa de bombons. Você nunca sabe o que vai encontrar. E é isso. A vida tem um começo ali, mas a gente nunca sabe. Passei 40 anos na igreja, agora não estou mais. Beleza? Você começou de um jeito. Aconteceram coisas que alternaram o seu pensamento, o seu conhecimento, ou o que você entende por aquilo. E hoje você, por exemplo, não está mais. Então, as coisas podem acontecer. Então, no caso desse relato, né, desse membro novo, que está vendo tudo, mil maravilhas no início, pode ser isso, né? Tudo tem um começo. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.